E se essa sensação de estar perdida não for o fim da linha? E se ela for o começo? Porque tem momentos em que a sua vida para de fazer sentido do jeito antigo. E isso assusta porque o chão muda. Assusta porque o que antes te organizava começa a falhar. Assusta porque você já não consegue mais acreditar nas mesmas coisas com a mesma inocência. E é exatamente aí que muita gente conclui, eu estou perdida. Mas não, em muitos casos você não está perdida, você está despertando. E hoje eu quero te mostrar a diferença. Tem uma fase da vida que é muito delicada, é quando você continua vivendo por fora, mas por dentro algo já não consegue mais participar da mesma forma. Você olha para a rotina e sente um certo estranhamento, olha para certas escolhas e sente distância. Olha para as metas antigas e já não sente o mesmo brilho nos olhos. Olha para o que antes parecia certo e começa a perceber uma rachadura. Nada necessariamente explodiu, mas também já não dá mais para chamar aquilo de inteiro. E esse momento costuma ser muito confuso, porque ele não vem com um manual. Você só sente que alguma coisa mudou. O que antes funcionava já não te preenche do mesmo jeito. Uma parte sua está pedindo outra vida, mas você ainda não sabe exatamente qual. E essa mistura entre fim de um sentido antigo e ausência de um novo nome pode ser interpretada como perda, mas muitas vezes é transição. Quando você não consegue mais se orientar pelos velhos mapas, a sensação imediata é eu me perdi, porque você já não quer certas coisas do mesmo jeito, já não suporta certas dinâmicas como antes, já não consegue mais fingir que está tudo bem, já não consegue mais chamar de normal o que antes passava batido. E isso bagunça, desorganiza, porque o que guiava você até aqui era conhecido, mesmo que não fosse perfeito, mesmo que não fosse profundo, mesmo que não fosse totalmente verdadeiro. Agora, sem esse velho mapa, você entra num território muito estranho, o território entre a vida que já não serve e a vida que ainda não ganhou forma. E isso assusta demais. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres. E aqui nesse canal eu falo sobre os padrões invisíveis que organizam a vida por dentro. Identidade, inconsciente, psique feminina, arquétipos e tudo aquilo que comanda a nossa vida sem pedir a nossa permissão. Esse vídeo hoje é muito importante porque muita gente se julga perdida quando na verdade está vivendo um processo de ampliação de consciência que ainda não conseguiu nomear. Existe um erro muito comum que é chamar de fracasso tudo aquilo que na verdade é uma ampliação de consciência. Você começa a ver coisas que antes não via, começa a sentir desconfortos que antes tolerava, começa a perceber incoerências que antes eram normais, começa a questionar metas que antes pareciam obrigatórias, começa a se afastar por dentro de versões suas que funcionaram por muito tempo. E como isso desmonta a antiga organização, você chama de crise. Às vezes é crise, sim, mas às vezes é despertar. Às vezes é a sua consciência crescendo mais rápido do que a estrutura da sua vida. E isso cria atrito. Nem todo desencaixe é desorientação. Às vezes é lucidez chegando onde antes só existia uma adaptação. Essa frase é o coração desse vídeo, porque ela muda a leitura que você faz de si mesma. Agora eu quero te mostrar alguns sinais de que isso que você está vivendo pode não ser perda de rumo, e sim despertar. O primeiro deles é que o que antes parecia certo começou a incomodar. Você continua ali, mas já não cabe do mesmo jeito. O segundo, você está mais sensível ao que é incoerente. Certas conversas cansam, certos ambientes pesam. Terceiro, você sente uma inquietação que não passa. Não é só ansiedade aleatória, é uma percepção persistente de que tem alguma coisa na sua vida pedindo revisão. Quarto, você está menos capaz de se anestesiar. O que antes você empurrava, agora pesa. O que antes você racionalizava, agora pede nome. O que antes você aceitava, agora você confronta. Quinto,
Você ainda não tem respostas prontas, mas já perdeu a paz com as antigas. Esse é um sinal muito forte, porque o despertar muitas vezes começa assim, não com uma certeza, mas com uma ruptura de ilusão. Nem sempre começa com clareza, muitas vezes começa quando você perde a capacidade de continuar dormindo dentro da própria vida. Agora eu vou falar de outro momento muito simbólico, quando a vida que antes parecia minimamente aceitável começa a ficar pequena demais para a sua consciência atual. Você continua podendo viver daquele jeito, mas já não consegue viver em paz daquele jeito. Esse detalhe é muito importante. Você pode continuar no mesmo trabalho, mas algo em você já sabe que não quer mais construir a vida inteira ali. Pode continuar na mesma relação, mas já não consegue mais chamar de amor o que no fundo virou desgaste. Pode continuar na mesma versão sua, mas já percebe que ela foi construída para sobreviver e não para florescer. Isso é doloroso porque desmonta referências e ao mesmo tempo é precioso porque mostra que a sua consciência está deixando de aceitar automaticamente o que antes engolia em silêncio. Se você chegou até aqui é porque esse tema é relevante para você, então curte esse vídeo porque isso é importante para mim, para o crescimento do canal. Isso também me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade. E também faz esse vídeo chegar em outras mulheres que estão se sentindo perdidas, quando na verdade já começaram a acordar para a própria vida. E se você quer um canal para voltar sempre, um lugar onde cada vídeo te faz se enxergar de um jeito novo, se inscreve no canal, porque a partir daqui esse canal precisa virar o seu lugar favorito de retorno. E eu vou ficar muito feliz em te rever por aqui. O que acontece quando a consciência aumenta? Quando a consciência aumenta, você perde algumas coisas. Perde a ingenuidade, a facilidade de chamar de normal o que te machuca, a capacidade de acreditar em certas narrativas com a mesma tranquilidade, o encaixe em ambientes que dependiam da sua inconsciência para funcionar. E isso pode ser vivido como caos, mas é um caos específico. O caos de quem já não consegue mais mentir para si com a mesma facilidade. Você entra numa conversa e já sente quando está se afastando de si mesma. Você aceita uma dinâmica e já sente o peso em tempo real. Você toma uma decisão antiga e o corpo já responde diferente. Isso é um refinamento de percepção. A consciência aumenta e com ela diminui a sua capacidade de se abandonar sem perceber. É por isso que esse processo é tão desconfortável no começo. Isso assusta porque despertar desorganiza as estruturas internas, desorganiza o personagem, desorganiza a vida montada, as certezas antigas, a imagem que você tinha de si mesma. E o ser humano gosta de previsibilidade, mesmo quando sofre dentro dela. Então, quando a sua consciência começa a pedir outra vida, outro posicionamento, outra verdade, você pode sentir medo, culpa, solidão, confusão, vontade de voltar atrás, saudade do tempo em que tudo parecia mais simples. Quem nunca disse aquela frase, eu era feliz e não sabia, com saudosismo do passado? Só que, na verdade, você não era mais feliz, era menos consciente. Isso é bem diferente. Às vezes você não quer voltar porque era melhor. Você quer voltar porque era mais conhecido. Agora vem a parte mais importante. Como passar por isso? Primeiro, pare de se chamar de perdida com tanta facilidade. Talvez você esteja em transição, e transição não combina com o mapa pronto. Segundo, não exige a resposta total de um processo que ainda está amadurecendo. Tem fases da vida em que a sua tarefa não é definir tudo, é escutar melhor. Terceiro, observe o que perdeu sentido. O que está te cansando? O que está te incomodando? O que está ficando impossível de continuar chamando de normal? Isso já diz muito. Quarto, perceba onde a sua energia ganha vida. Mesmo no meio da confusão, sempre existem pistas.
Temas, pessoas, ambientes, conversas, atividades, verdades que devolvem presença e alegria. O quinto, não acelere uma definição só para diminuir o desconforto. Muita gente se precipita com respostas porque não aguenta o vazio do desconforto. Mas resposta apressada vira novo desvio. Tem um momento em que o não sei, no começo, ele pesa. Depois ele começa a abrir espaço e possibilidade. Porque quando as ilusões antigas caem, fica um vazio, mas também fica um terreno. Terreno para uma vida mais verdadeira, para escolhas mais coerentes, para relações menos automáticas, para um jeito mais honesto de existir. Você ainda não enxerga o todo, mas começa a perceber o que não dá mais para sustentar. Às vezes, o primeiro sinal de que você está se encontrando é o fato de já não conseguir continuar vivendo do mesmo jeito. Isso é lindo e duro ao mesmo tempo, porque te tira do velho chão, mas também te aproxima de uma vida mais coerente. Então, deixa eu te dizer com toda clareza. Você não está perdida só porque as respostas antigas deixaram de servir. Você não está perdida só porque certas metas já não fazem mais sentido. Só porque a vida montada até aqui começou a incomodar. Só porque a sua consciência já não aceita mais viver no piloto automático. Em muitos casos, você está despertando. E despertar não é confortável no começo, mas é a partir daí que a sua vida pode começar a ficar mais sua. Gostou? Se inscreve, ativa o sininho, porque eu quero que esse canal seja o seu lugar favorito de retorno, o lugar onde você vem quando precisa se reencontrar, se enxergar e lembrar daquilo que a vida corrida faz você esquecer. Aqui embaixo, despertar, para eu saber que você ficou comigo aqui até o final. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.